a gente vai falar sobre os novos relacionamentos aos 40 anos, o que está acontecendo aí, sobre maturidade, sobre escolhas, sobre renúncias, principalmente também. E o convidado vai ser o Orlando Costa, maravilhoso, adoro o conteúdo dele, o trabalho dele, ele trabalha com o masculino, fortalecendo esse masculino nos homens. E a gente vai ter esse bate-papo aqui, já que esse perfil é mais feminino, vamos trazer um homem aqui para falar sobre isso. O Orlando já chegou aqui. E já compartilhem esse vídeo, essa live com as pessoas, né? Todo mundo, principalmente com as solteiras, obviamente, que o pessoal tá precisando aí se encontrar. Vamos lá, deixa eu adicionar o Orlando aqui. Opa, tô por aqui. E aí, Olá, Luciano? Orlando, querido, seja muito bem-vindo novamente. Muito bom te ter aqui. Obrigado pelo convite aí. É um prazer de poder falar sobre esse tema bacana, relacionamento após os 40, né? Dividir um pouquinho da minha experiência com vocês aí. Sim, estamos precisando, Orlando. Estamos precisando, estamos confusas do lado de cá. Mas te apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho do teu trabalho. Pessoal, boa noite. Eu sou Orlando Costa, né? Eu também sou psicoterapeuta, gosto de trabalhar na linha sistêmica como a Luciana, a gente tem isso aí em comum. Há quase 10 anos eu estou aqui nas redes sociais, trabalhando primordialmente com o público masculino. Eu tenho uma plataforma chamada Conduta Masculina, inclusive ontem nós encerramos a Black Friday, né? Ontem à noite foi um sucesso. Tem lá milhares de homens cadastrados que assistem conteúdos voltados à masculinidade, desenvolvimento pessoal, relacionamentos. E semanalmente temos encontros semanais lá, que são dirigidos hoje pelo psicólogo oficial de conduta masculina, que é o Eric Moreira. E daqui a pouquinho, inclusive, eles vão estar reunidos lá. Além de eu ter esse trabalho nas redes sociais, né, ser sócio dessa empresa de negócios digitais, eu também sou analista do Ministério Público da União, já há quase desde 2014, tem quase 12 anos, né? E sou de São Paulo, moro há quase 12 anos também em Goiânia. Estou no meu segundo casamento, estou casado com a Sandra, que é uma enfermeira obstetra. Eu tenho 40, vou fazer 46, e a Sandra fez 48 recentemente. Então a gente é dessa turma aí, bem mais de 40, quase 50 já. Uhum. E homens que estão aqui, que eu já estou vendo que tem muitos dos teus alunos entrando aqui, vocês também fiquem à vontade para interagir, falar a opinião de vocês aí, o que está acontecendo, para a gente se entender aqui. E aí, Orlando, o que está acontecendo hoje que as pessoas querem, mas as pessoas não se encontram? O que tu tem visto aí, principalmente também dentro das pessoas, os homens que tu trabalham, né? Como que tu quer começar essa conversa? Olha, uma das coisas que eu mais tenho notado no pessoal que me traz, e talvez seja algo muito nichado nessas bolhas de Instagram, Luciana, é uma galera muito pesada, sem espontaneidade, sem autenticidade, né? Virou tudo muito metrificado, performático e, e com dor, muito receio, muito checklist. Uma coisa está muito artificializada, eu percebo. E uma galera com neuroticismo muito alto, né? Buscando regra para tudo, buscando conformidade em tudo. E muita gente perdendo a leveza. E a leveza não é um atributo somente feminino, embora seja de simbólica feminina. Ele é um atributo masculino. Ninguém quer conhecer um sujeito que está raivoso, que está ressentido, ou que está cheio de regrinhas, ou que é muito em tudo vê alguma coisa além daquilo, e muito menos o cara quer conhecer uma mulher que esteja assim, que no primeiro encontro já quer resolver a vida dela ali com o cara. Então, um dos problemas que eu tenho visto é muita gente bem intencionada, mas muita gente, infelizmente, desinteressante. Ela acaba se colocando nesse lugar que se torna uma pessoa desinteressante, pesada. E quando a gente fala isso, sempre a culpa é do outro. Os caras vão falar que a culpa é das mulheres, porque a mulher moderna é XYZ. E as mulheres vão dizer a culpa é dos homens, porque os homens atuais XYZ. Há pouco lugar de autorresponsabilidade e de autorreflexão. E até a gente fica culpando esses coletivos. A mulher moderna tem um problema assim, assim, assado. Nunca. Eu peço para os caras saírem desse lugar. Você não vai só namorar uma pessoa, você não é monogâmico? Sou. Então é só uma mulher legal que você vai conhecer.
Para com essa pira de coletivos que o mundo está acabando, que ninguém se relaciona, que o apocalipse chegou. Não, não tem isso, gente. Lá fora a jornada é muito mais individual e acontece para quem é interessante e tem disposição. Né? Eu acho que a gente tem que sair, Lu, sabe, desse lugar de catástrofe que a rede social colocou o relacionamento. Nossa, parece que é o fim do A mundo. amiga minha, ela fala, só precisa de um. É, exato, tá Só certíssimo. uma pessoa legal. Não precisa Só. ser todo mundo legal. Uma pessoa legal. E uma pessoa legal tem, né? Tem milhares de pessoas legais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que tem mais gente bem intencionada do que mal intencionada. Só que nem só a gente pegar, por exemplo, um cara que é bem intencionado e uma mulher bem intencionada, e eu falo, tudo bem, eu vou patrocinar um jantar para vocês. Como é que vai ser? Vocês vão ver que muitas vezes eles vão sair decepcionados, porque foi ruim, foi pesado, foi difícil. E são duas pessoas bem intencionadas. Então eu falei, cara, e todo mundo hoje fala muito de valor, virtude, etc. Ok, isso tem lugar, cara, mas se você não tem ali no início um carisma, algo que fala assim, nossa, que legal que é estar com essa mulher, que gostoso que é estar com essa mulher, e a mulher pensa a mesma coisa, se todo mundo for com aquele checklistzinho, você deve receber isso com frequência. As pessoas não têm mais, ou estão perdendo, melhor dizendo, a capacidade de autoavaliação. Eu tenho certeza que você recebe na caixinha, o cara sai com a mulher, ele fala alguma coisa, ela não consegue enxergar nada além daquela frase, ela tem que te perguntar numa caixinha, pergunta para outras 30 influenciadores, cada uma fala uma coisa, ela não se permite observar, sentir, olhar. Todo mundo quer ter uma pista para traçar um diagnóstico, e todo mundo virou psicólogo, todo mundo virou psicoterapeuta, todo mundo fala narcisismo com uma facilidade imensa, bipolaridade com uma facilidade imensa, mas a galera tem perdido esse lugar de. Eu não vejo a galera se divertindo, Luciano. Eu, pelo menos na minha época, eu sou assim de 80, a gente se divertia muito mais. A galera hoje está assim, ó. Tá rígida, tá pesada demais. Meu, ninguém vai querer ficar com você se você estiver nesse estado, perdão. Mas essa eu acho que é a real. É, eu até andei me envolvendo com um cara recentemente, né? E ele tava interessado em casar. E eu também. Uhum. A gente começou a conversar. Só que tudo te parece assim, vamos alinhar, vamos alinhar. Eu falei, calma, Nossa, vamos viver, né? Que não adianta, não importa, às vezes tá tudo alinhado e a pessoa não quer, não gosta, não bate, às vezes não tem nada alinhado e dá certo, né? Então eu acho que as pessoas estão perdendo o viver a relação. Tem que, né, como tu falou, esse diagnóstico rápido de uma coisa que não dá para ser rápida, né, Orlando? E aí perde as conexões, perde a leveza do momento, pensando no amanhã, como que vai ser, como que vai ser. E aí não vive a relação, né? Esses dias eu ouvi sobre alguma coisa sobre isso. As pessoas estão se relacionando com o checklist do outro, né? E não com o outro. Quem não tem exatamente. como, né? Vai se conectar como? Exatamente. Aí lá na internet, o influenciador que mais é desinfluenciador, vamos assim dizer. Não, se o homem não tiver essas 48 características, você já nem deve ir para um segundo encontro, né? E a mulher vai com aquela lista insana, não se permite conhecer, fala uma coisa, já está assim todo arrepiado, já querendo se afastar. E como você falou, não é assim que a coisa funciona, nunca funcionou assim. A gente sempre funcionou se permitindo, se abrindo, olhando, identificando, sentindo. Gente, a mulher é muito desse sentir, né? Você não tem como perceber essas coisas, gente. Claro, coisas mais escancaradas você vai perceber, mas ninguém tem. As pessoas têm se permitido menos e estar com uma pessoa real. Vive muito mais no delírio, na fantasia, naquilo que o influenciador falou que a pessoa tem que ser, com aquele checklist que é interminável. E eu vejo também muita gente, e principalmente alguns influenciadores que pregam isso para as mulheres, né? Você é perfeita, você é maravilhosa, o problema está nos homens. Isso não existe, isso nunca existiu. Se você acha que você merece um homem XYZ, você tem que ser pelo menos à altura. Mas a galera não se preocupa em estar à altura. Se preocupa em dizer do outro, né? Eu nunca acho que a mulher tem que isso, tem que aquilo. Não, eu quero ser o cara mais foda e, por consequência, eu vou encontrar uma mulher que eu acho bacana comigo. A meta dos caras, aqui que eu falo pros caras, é essa. Não é você ficar falando de mulher. Ai, a mulher tá com. As mulheres estão com OnlyFans, as mulheres estão parecendo pelada. Não, não te interessa, vai ficar com essa mulher. Não, então, cara, não é. E a sua preocupação é ser um cara.
Sua preocupação é ser um cara mais forte, mais equilibrado, mais bem vestido, mais bem-humorado, carismático, bom de comunicação, desenrolado, que aí naturalmente vai surgir uma mulher legal. Você não tem que ficar olhando. Agora, quando você está olhando demais o outro, você está fugindo de olhar para você mesmo porque você sabe que você é o único responsável pelos seus resultados. No fim, Lu, não importa ideologia, textão e conversa fiada. Importa é que resultado que você está tendo. Se você não está tendo resultado, meu amigo, você não tem como só ficar culpando o outro. A responsabilidade é sua também. Exatamente. E tu falou desses influenciadores, né? Eu vejo tipo, muita gente falando, termina, termina. Eu vejo isso também o tempo todo, como se terminar um casamento, às vezes, como se terminar um namoro longo fosse igual você descartar um copo numa festinha de criança, um copinho de plástico que você joga fora. Não é assim que funciona. Você tem um vínculo com a pessoa, você tem uma história com aquela pessoa. E às vezes a pessoa tem uma questão, mas tem tantas outras coisas que foram construtivas na relação. Você não joga relacionamento fora. Eu já passei por divórcio, é horrível. Ainda que seja consensual, tranquilo e amigável, ainda assim é horrível. Imagina como esses divórcios que tem um monte de guerra jurídica envolvida, batalha emocional envolvida, filhos envolvidos. Então, gente, não é dessa forma que a coisa funciona. E tem outra coisa que eu vou dizer aqui, que é uma opinião pessoal minha. Relacionamento bom. Porque relacionamento porcaria qualquer um tem, Lu. Relacionamento bom é lugar de gente forte. Homem e mulher forte. Que gente forte? Gente madura, gente bem resolvida. Não é lugar, gente, de gente dodói, vitimista, cheio de trauma, gatilho. Ninguém é teu terapeuta. Ninguém vem para te curar. As pessoas estão procurando pretendente, tá? E não curar a tua alma, né? Para com essa conversa dramática, que isso afasta o outro, né? Ninguém quer entrar nesse lugar. A não ser que seja uma pessoa que tem um perfil de resgatadora, alguma coisa assim. Mas relacionamento bom, gostoso, prazeroso é lugar de gente forte, gente. Eu aprendi isso a duras penas na minha vida, inclusive. É um sócio para a vida, né? Eu gosto É, muito dessa, tipo, o que agrega e vou para frente. Agora ficar olhando o defeito de um, defeito do outro, o que tem, tipo, essa pessoa soma nessa empresa da vida. exato. Se eu já entro na relação, ai, mas eu vou me machucar. Todo fragilzinho, principalmente o homem. Nossa, o homem nesse lugar é detestável. A mulher também não é legal, mas a gente espera uma certa fragilidade maior da mulher. O homem tolera muito mais essa fragilidade. Agora, quando o sujeito entra nesse lugar do eu sou todo vítima, traumatizado, eu sou dodói, cara do céu, você é tão antimasculino, por assim dizer. Eu entendo que há questões que nos machucam, mas se viver nessa narrativa, não vai ter mulher para ficar com você, cara. Não tem jeito. Porque o feminino admira muito essa força, o sujeito ser bem resolvido, sabe? Desculpa, Lu, você quer falar? Eu te interrompendo, é que eu tô lembrando, tu vai falando, eu vou lembrando delas. Aham, é. Eu vejo muitas mulheres, sabe, Yolanda, com o coração fechado por causa dessas dores. Elas nem se permitem viver. Eu não sei como que é o lado dos homens, né? Mas, mas assim, uma das coisas que eu mais vejo é o medo de se relacionar inconsciente, muitas vezes, né? Mas devido a muitas dores. E eu acho que esse é o maior desafio, né, do tema dessa live, que a pessoa já veio com muitas questões, né? Já tem uma bagagem, já passou por experiências, tem medo de sofrer de novo. Esses dias eu fiz um atendimento que eu falei exatamente isso para ela. É como se o mesmo lugar do sofrimento é o mesmo lugar do amor. Se a gente não se permitir estar aberta para sofrer, a gente também não vai estar aberta para amar. Então, não tem escolha, vai ter que se sujeitar a sofrer para poder se entregar numa relação. Não tem como entrar com um pezinho na frente e um atrás, né? Então, esse medo também de sofrer acaba, principalmente aqui nas mulheres, né, fechando esse coração e buscando soluções de afastamento do outro, inconscientes, né? Talvez o checklist seja uma forma inconsciente desse afastamento, exatamente pelo medo de sofrer novamente. Não existe garantia nesse jogo de relacionamento, galera. Você quer garantia, você compra um micro-ondas nas Casas Bahia. Lá vai vir uma nota de garantia para você. Relacionamento. Cara, você pode estar com uma pessoa maravilhosa e essa pessoa ficar doente e morrer. Ser atropelada, acontecer alguma coisa. Não tem garantia na vida, gente. Por isso que eu falei anteriormente.
esse lugar de sempre tô ferido, eu tô com medinho, eu sou traumatizado, eu tenho gatilho, eu tenho isso, cara, não é lugar de. Não tem como construir um relacionamento bom assim. Relacionamento bom, relacionamento prazeroso é lugar de gente forte, é lugar de gente bem resolvida. Desculpa, pessoal, mas se tem muito dessa questão, ai, tô dodói, ai, tô com medinho. Então, primeiro vai se trabalhar, você não tem que ficar falando de relacionamento. Porque você vai entrar num lugar que você vai dar trabalho para um, você vai ficar perturbando a vida do outro, você não vai ser um bom parceiro nem uma boa parceira desse lugar. Você tem que estar potente, a mulher com o potencial dela e o homem com o potencial dele. Aí vocês vão crescer, vai ser uma explosão, um casal desse. Agora, assim, tá todo cheio de gatilho, se vitimizando, todo com medinho, nem entra nesse game, porque pode acontecer mil coisas. O outro pode te decepcionar, ele vai decepcionar cedo ou tarde. O outro pode, sei lá, acontecer alguma coisa com ele, como eu disse. Então, pessoal, não tem garantia. Eu tenho medo na minha relação, assim, sabe? O que me tira, às vezes meu motivo de preocupação são coisas empresariais, outras coisas. Mas relacionamento, cara, não, aqui eu tô casado aqui é pra somar e me divertir com a Sandra, não é pra ficar tendo DR todo momento, discussão, enfim. E ela acho que tá na mesma. Vai também, mas isso vem também da maturidade pela nossa idade também, né? Como a gente elaborou aquilo que a gente já viveu. E como que foi? Conta um pouquinho dessa relação, Orlando. Como que vocês construíram isso Uhum. maduro aí? Então, vamos lá. Nossa história, pessoal, só para até abrir um parênteses aqui, não é que é regra para ninguém. É só a minha história dela como dois indivíduos, tá? Compartilhando aqui com vocês. Na vida de vocês não precisa ser assim. Eu, a Sandra e eu somos um casal de segundo casamento, ou seja, a Sandra também era separada, só que a Sandra teve uma história bem diferente da minha, né? A Sandra se casou com 18 anos. E os filhos dela, por exemplo, são adultos, né? Então, enfim, é uma mulher que no convívio comigo é como se nem tivesse filho, porque eles já são adultos, já são casados e já se viraram, né? E a gente vive como, enfim, isso não, em nada foi impeditivo para mim, em função deles serem adultos, a gente ter essa liberdade. Então, quando eu a conhecia, é curioso porque ela não era dessas regrinhas de rede social, ela nem se atentava nessas paradas, até pela idade dela. A gente se conhece na academia de vista. Só que eu nunca tinha conversado com ela na academia porque ela nunca tinha olhado para mim. Eu nunca percebi ela olhando para mim. Eu achava ela muito charmosa. E isso, assim, aí é um gosto meu. Pode não ser de outro homem. Eu achava ela muito na dela, muito discreta, com uma postura elegante. E eu achava aquilo o máximo. Eu acho que hoje é mais raro você ver mulheres com essa postura, assim, sabe? Essa elegância, esse porte, né? Eu achava isso elegante e sexy ao mesmo tempo, sem vulgaridade. Mas não sabia nem o nome dela. Um dia ela me seguiu no Instagram, porque um amigo falou: você conhece esse cara aqui? Eu falei: o cara da academia. Eu não sabia que ele tinha esse perfil, não, eu nem sabia que eu era influenciador. Me seguiu, eu percebi na hora. Falei: cara, é aquela mulher lá da academia. Aí eu passei a seguir ela de volta. Ali eu comecei a conversar com ela no direct. E depois, ali presencialmente na academia, eu fui conversar com ela. Dali a gente começou a ficar. Ficamos um tempo. Eu tinha separado fazia pouquinho tempo, ela já estava separada fazia um bom tempo já. E ela, depois desse casamento, ela foi noiva, também não deu certo. Então ela estava naquele momento de 5, 6 meses separada, falando: não quero namorar agora, muita dor de cabeça, não sei o quê. E eu também tinha acabado de sair do meu divórcio e tudo. Mas eu fui convivendo com ela e ficamos um tempo, depois paramos de ficar. Aí nos reaproximamos. Eu busquei ela, reaproximei porque eu sentia muita saudade dela. Eu falei: cara, é melhor estar com ela. Eu vou me permitir aqui, né? E porque eu pensei que eu não fosse me relacionar tão cedo. Beleza, Lu. Aí as coisas que eu gostava, eu gosto demais do convívio com ela. Por quê, Lu? Porque é leve, porque é divertido, porque é engraçado, porque é gostoso. A gente tem uma química muito boa que sem isso não é possível formar um casal, porque eles são amigos. Então a gente, desde os inícios, sempre teve uma química de pele muito boa, encaixou bem, e o convívio foi ficando cada vez mais fácil, mais fluido, mais divertido. E aí que eu mostrei para ela esse mundo de coisas de relacionamento em rede social, que ela foi ficando horrorizada de ver como é que a coisa, sob certo aspecto, tá. Porque a gente não é dessa época, né?
E, e aí a gente namorou e depois a gente ficou noivo. Ela já veio morar aqui comigo e nós nos casamos em junho, né? Dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente casou e está vivendo super bem. Ela não vem com trava, com problema, com despejar coisas do passado em mim, mas eu também não dou motivo. Porque eu aprendi no meu lugar do masculino, de deixar a mulher segura, com transparência, com comportamento, com atitude. Aprendi a ouvir. Então, se ela tem alguma coisa que queira me dizer que eu não estou percebendo, aí é a habilidade dela. Ela não chega nunca gritando, impondo. Ela chega, fala: posso conversar alguma coisa com você que está me incomodando? Aí o que eu faço? Não é disputa. Na hora, eu coloco a televisão no mudo, desligo, olho para ela e falo: pode falar. Estou sentindo isso, 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 quando você faz aquilo assim, assim, assado. Eu vou dizer: nossa, não tinha percebido, ou isso para mim não é relevante, mas se é relevante para você, vamos arredondar então essa situação. Réplica, tréplica, acabou. Voltamos a ver série e ficar numa boa. É rápido. Então isso para mim é muito importante. Então, né? Hã? É a busca da solução, não é aquele quem está certo, quem está errado. Não, não é. Nossa, você assim, agora você foi certeira. Não é disputa para ver se o Orlando tá certo ou se a Sandra tá certo. O que é bom para o nosso relacionamento? Como que você se sente aqui? Eu me sinto mal nesse sentido. Tá, então eu não faço, não falo, evito. Ó, meu amor, não, sim, não acho legal isso daqui. Só que o nosso ponto forte, o que também facilita a nossa vida, isso é mais uma dica, é um negócio chamado afinidade. A gente tem o mesmo estilo de vida, até porque temos idades parecidas. A gente lembra dos mesmos filmes, dos mesmos desenhos da nossa infância. A gente gosta das mesmas músicas. A gente gosta de treinar. A gente gosta de dormir cedo. A gente gosta de praticar esporte. A gente gosta de ir para café. A gente não gosta muito de badalação de noite, de excessos. Então, ou seja, a gente tem uma facilidade que é em função de afinidade. Porque quando um relacionamento as pessoas não têm nenhuma afinidade, você tem que fazer muita força para encaixar. E isso vai acabar cansando um ou outro. O mais flexível ele vai se dobrando, mas tem um momento em que ele vai quebrar. E aí a gente se conheceu dessa forma. Essa foi a minha percepção. Apesar de falarem que homens não gostam de mulheres independentes ou bem resolvidas, muito pelo contrário, ela é referência aqui em Goiânia, na área dela, né, muito conhecida na profissão dela. Eu acho isso incrível, tenho muito orgulho dela como profissional. Ela é muito realizada no trabalho dela. O trabalho dela é lindo. E ela não é porque ela tem um trabalho que ela é uma mulher machona. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque a natureza do trabalho dela é obstetrícia, é muito do feminino, gerar vida, trazer vida, né? E é uma coisa que eu admiro pra caramba. Então, e ela também admira o meu trabalho pra caramba e respeita. E é sempre isso de como que eu te ajudo? E às vezes eu falo: grava um vídeo aqui comigo engraçado para um parceiro meu. E ela na hora grava, faz as palhaçadas, entra na brincadeira. Isso para mim, Orlando, é extremamente importante. Eu ter uma mulher bem humorada comigo e ela é parceira. Para ela ir num restaurante chique, ela vai estar ok. Se tiver que ir num espetinho aqui de chinelo, ela vai estar sorrindo do mesmo jeito. Eu acho que homens mais maduros, eles admiram e querem uma mulher que tenha um perfil mais ou menos parecido com esse, sabe? É, mas tu deu sorte também com tantas compatibilidades aí, né, Orlando? Nossa, até ó, a gente está vendo de trocar o carro, até o mesmo carro a gente gosta. É uma sorte, né, de você encontrar alguém que fala tanto o teu idioma e fala assim tanto a sua língua, né? Então, o que eu posso dizer é que esse casamento ele me traz muita satisfação, ele me traz muito prazer. Eu gosto de chegar em casa e saber que ela está aqui. Eu acho que ela gosta também de chegar em casa e saber que eu vou estar aqui, que eu vou estar. E ela faz questão de ser carinhosa. Eu vou preparar seu jantar, aquela coisa assim. Eu fico todo. É coisa mínima, desse tamanhozinho, sabe? Não gasta nada. Que eu acho bonito, que eu acho gostoso. E é claro que eu também faço por ela, né? Dentro das minhas capacidades e habilidades. Uma vez uma amiga minha postou, eu acho que ele levou flores e ela fez a janta. E ela postou assim: ele me mima e eu mimo ele. Eu achei tão fofo, porque é isso. É, E a pessoa fica, né, naquele negócio do equilíbrio, tipo, não, ele não fez. Não, eu não fiz. Não, não sei o quê.
Aí entra a competição, né? É tão simples, né? Ele me mima e eu mimo ele. Exato, e não é, gente, não entra nesse lugar, faz o mínimo, não faz mais que obrigação, não façam isso, né? Não entram, é uma dica que eu dou para as meninas aqui, a Lu sabe como é que eu penso. Não vão nessa, ele tem que pagar, tem que isso. Não, gente, o homem não tem que nada. Se ele faz é por gostar, se ele faz é por gentileza. E gentileza a gente retribui. Gentileza a gente agradece. Não fica colocando checklist falando tem que fazer, porque eu mereço. Calma, gente. Não é assim que o mundo adulto funciona, né? A gente tem que sair dessa psique infantil de achar que o mundo gira ao redor da gente e que todos devem nos servir. Isso é um pensamento egóico, infantilizado da psique, né? No mundo adulto, ninguém tem que nada com a gente. E se as pessoas fazem algo bacana, a gente retribui, a gente agradece. Esse é um movimento saudável de troca entre o dar e receber, do princípio do equilíbrio, né, Lu? É, a primeira coisa, né, desse equilíbrio, o receber, né, Orlando? As pessoas acham que eu gosto de comparar com a água, né? Às vezes é pegar o copo d'água, as pessoas querem só pegar o copo d'água, mas elas não tomam e não se alegram, né? Então é tomar a água que o outro está te dando e se alegrar. E tipo, ai, tava com uma sede, sabe? Tipo, se satisfazer. E no momento que o outro tá com sede, tu vai entregar e o outro vai tomar e o outro vai se satisfazer com aquela água. Agora as pessoas querem a troca, tipo, ele me deu um copo d'água. Agora, tipo, sabe? Em vez de tomar a água e se alegrar. Ah, pagou a conta, nossa, que bom. Ai, fez isso, nossa, que, tipo, se alegrar com os gestos do outro, né? Isso tá muito mais relacionado com esse tomar do que com o equilíbrio em si, porque o equilíbrio, a primeira parte do equilíbrio é o tomar. E as pessoas não estão tomando, elas só estão, tipo, contabilizando. E aí não É, toma. entra naquilo que a gente falou há pouco, sobre tudo se tornar performático e contabilizado. Tudo É, se tornar uma planilha de Excel, o checklist da planilha do Excel, aquela coisa que perde a autenticidade, perde a fluidez, perde a leveza, né? Tudo se torna ali um checklist, uma dúvida constante e uma sensação de que vai perder constantemente, de que vai se machucar constantemente. Cara, galera, que tipo de vida vocês querem levar em relacionamento? Essa pergunta é séria. Que tipo de relacionamento vocês querem ter? O que vocês acham que é relacionamento? Acho que as pessoas estão tão acostumadas com relacionamentos complicados, que são desgastantes, que elas não vislumbram a possibilidade de que não precisa ser assim. Galera, não precisa ser desse jeito. Você entende? Só que não adianta você querer ter um relacionamento assim se você não é uma pessoa que está entregando isso. A gente tem que ser congruente com as nossas capacidades, com o nosso nível de atratividade, com aquilo que a gente tem a poder oferecer para o outro, a transbordar na vida do outro. Não adianta falar, eu quero porque eu mereço. Quem disse? Se você tivesse merecendo, você já estaria vivendo. Se você tivesse nessa vibe, você já estaria. Não adianta você ficar nessa chororô, se colocando como vítima. Não. É igual concurso público, não existe isso. Olha, eu merecia ter passado essa prova para juiz. Mas você estudou? Estudei uma semana. Porra, então não, é. Tudo na nossa vida é assim, Lu. É uma construção de eu estar à altura de assumir um cargo bom numa empresa, de eu passar no concurso público, de eu estar à altura de vencer uma prova em um esporte. E no relacionamento, não. Eu acho que eu quero um relacionamento perfeito sem ter construído nada, sem estar à altura de ter isso, porque disseram para mim que eu mereço e que eu não devo aceitar menos do que isso e toda aquela conversa furada de rede social. Não, gente, não é assim que a coisa vai funcionar. Você está à altura daquilo que você vai viver. Só isso. É mínimo. eu costumo falar que tem uma coisa que eu estudo, né, que é a pirâmide do indivíduo, que eu falo muito, que é as três crenças: a identidade, a capacidade e o merecimento. O merecimento é o ter, a capacidade é o que eu faço e a identidade é quem eu sou. Aí as pessoas querem ter, elas querem ter tudo, né? Elas querem ter muita coisa. Mas elas não são essa pessoa. Elas querem ter uma relação saudável, mas elas são ciumenta, possessiva, compulsiva, nananã, nananã. Aí Como que faz? forma, mas elas querem ter isso aqui. Não vai ter, porque isso aqui é um resultado. É o resultado da construção de quem eu sou. Então a gente precisa se desenvolver para ser essa pessoa, ter os comportamentos congruentes e, consequentemente, ter isso como resultado, né? Mas esse esqueminha que você
que isso você fez ficou muito bom. Você já desenhou isso? Já fez o Já. grau? Ah, não, é legal. Tu acredita que ninguém dá bola pra isso? Eu Eu explico, acredito. Eles só dão bola para eu fofoca e para explico. bobagem. Eu É. falo, gente, na minha mentoria eu trabalho isso aqui, porque sem isso aqui não muda, né? Tipo, ou é o corpo, as mulheres aí, né, querem mudar o rosto, mudar não sei o que, mudar não sei o que, querem ter, porque não tá com a identidade formada aqui, né? Então, ela é amada por isso aqui. Eu falo muito, mas as pessoas só entendem dentro da minha mentoria, que é onde eu trabalho essa parte aqui de sustentar quem é, né? Então, eu falo, mas as pessoas entram aqui, Ah, sabe? eu sei. Não, eu sei o que você está falando, meu amigo. Porque aqui eu falo, por exemplo, do homem fazer o resgate da ancestralidade masculina, entrar em alinhamento com o pai, com o avô. Você, cara, isso é importantíssimo, esse movimento. É a base. É a base. Aí você fala disso, ninguém engaja, ninguém fala nada. Agora faz uma fofoca, um trem assim. Meu Deus, milhares de comentários, compartilhamentos, isso e aquilo. Ó, gente, então não é à toa que muitos estão vivendo a porcaria que estão vivendo, porque só consomem porcaria. Vocês se viram essa pirâmide. Eu me interessei por aquilo que a Luciana está falando da pirâmide, do esquema que ela falou. Falei, cara, você esquematizou, isso é muito interessante, isso num curso, tudo. Ela falando, ah, mas a galera. É a mesma coisa que eu passo aqui. Eu gero um conteúdo profundo para os caras, não, mas só que as frases de efeito, foto do Thomas Shelby e aquelas verdades do pessoal, mulher é isso, homem é aquilo lá, gente. Vamos sair da quinta série, pô. Vocês estão tendo a oportunidade de lidar com. Resultado sem pagar esse preço aqui. Não vai ter. Não, não vai ter. Pessoal, essas coisas que o Luciano e eu trazemos aqui, elas são construídas a partir de um lugar profundo. Não adianta ficar de fofoca e checklist em rede social, que isso daí não vai te levar a nada. Sinto muito, você não vai construir um relacionamento próspero, duradouro, saudável com essas bobagens. Que eu faço ali? Em vez de se construir, né? Não, não vai ter. Não, quando você for essa pessoa mais autêntica, você não vai ter que ficar perguntando tudo a todo momento, né? Você não vai ter medo, esse monte de medo. Ele falou isso, o que que eu faço? Não, isso aí já vai estar tudo fluindo dentro de você. Essa presença mais madura, mais adulta, isso serve para homem e para mulher, tanto faz. Já vai estar fluindo dentro de você. Você vai conseguir dar direcionamento. Nós, influenciadores, não eu nem você, né, que temos um perfil mais parecido, trabalha com profundidade. Influenciador, gente, não é babá, pelo amor de Deus. Né? Aí, o boy falou tal coisa. Pelo amor de Deus, gente. Você não tem 12 anos, não, cara. Não, a gente tá falando de relacionamento pós-40 aqui. Gente com mais de 40 anos agindo assim, pô. Pelo amor de Deus. Bate na mesa, Rolando. Vocês estão doidos? Que palhaçada é essa? Ai, nunca esqueço. A primeira live, tu bateu na mesa. Às vezes eu dou uns tapas. Estou em mentoria aqui e faço isso para chacoalhar a galera. Aí eu saio daqui. A Sandra tá lá no, na sala. Ela fala assim: meu bem, o que você tava acabando com o meio mundo lá? Que você tava bravo lá? Falei, pô, galera teimosa demais, não sei o que, dá risada. Exatamente isso. E outra coisa, Rolando, que não é o teu caso, mas que eu tenho percebido, já que a live traz isso, né? Vou falar uma coisa que eu tenho percebido aqui, que eu falei esses dias nos stories e acho importante, que eu vou deixar salva lá no meu portal essa live, né? Então eu já quero falar uma coisa aqui. Como eu falei, tu teve muita sorte de estar tão alinhado aí, né? Com tudo, graças a Deus, os dois bem maduros já com muita coisa alinhada. Mas uma coisa que eu vejo muito, eu fiz 2 atendimentos essa semana, um essa semana, um na semana passada. O que eu percebo muito hoje, Orlando, são as pessoas muito indispostas a abrir mão de algo delas. Ah, tá. Muito. Tipo, esses dias mesmo eu atendi uma pessoa assim, ela não quer mudar absolutamente nada. Ela não quer mudar nada. E ela ainda falou assim: ah, olha, eu gosto de ler. Se ele não gostar de ler, eu até abro mão disso. Um detalhe, tipo assim. Aí eu fico pensando, porque ela conhece pessoas de outros lugares, ela mora na Itália, né? E assim, pessoas de cidades próximas, não ali da cidade dela. Mas ela falou: eu não quero sair da minha casa, não quero mudar de emprego, eu não quero sei o quê, não quero sei o quê, não quero sei o quê, eu amo a minha vida, a pessoa tem que vir pra cá. E dentro da filosofia sistêmica, a gente diz que o homem segue, a mulher segue o homem. Perfeito. E o que a pessoa quer? Ela quer que o homem siga ela, mas ela quer aquele homem masculino.
Tipo assim, é incongruente as coisas, né? Ela quer que faça do jeito dela, mas ela quer o homem líder, onde, na verdade, quem tá liderando é ela, né? Então eu vejo muito isso, as pessoas muito indispostas a abrir mão, parece assim que elas se amam demais. Na minha terapeuta diz que é se amam de menos, mas eu acho que se amam demais, não é possível, né? E até, por exemplo, um cara que eu me relacionei agora, ele tem filho pequeno e que é um cenário que eu nunca imaginei na minha vida. Então, assim, fiquei meio com o pé atrás, mas eu pensei, eu vou ver como eu me sinto. Não adianta eu falar só que eu não quero. Claro, não era o ideal dentro do que eu gostaria, mas ele é um cara bacana, um cara assim, assado. Vou ver como eu me sinto. Então, assim, eu também tô abrindo mão de algo importante para experimentar. E eu vejo que as pessoas não estão dispostas a isso, sabe? Ninguém quer abrir mão de nada. Então isso dificulta muito, porque o outro sempre vai ter uma questão, né? Como eu falei, tu aí tá tudo certo, alinhado, mas normalmente o outro vai ter uma questão que tu não vai descer tão redondo como tu gostaria, né? Então eu vejo que as pessoas estão muito, não sei a palavra, né? Tipo, Talvez intransigentes, né, Luciana? Gente, não tem como ceder em algum ponto. Não tem como você, no relacionamento, você pensar só em você e naquilo que você tá vivendo. É claro que tem personalidades que são mais adaptáveis. Às vezes você tem um homem que é um pouco mais adaptável, mas o problema é que talvez a mulher o veja como fraco. Ou você tem uma mulher que é mais adaptável, mais maleável um pouco e vai meio que engajando na vida do sujeito à medida que ele vai abrindo e vai trazendo um lugar de segurança para ela. Mas algumas coisas a gente vai ter que relevar ou repensar antes de se relacionar com o outro. Embora, Sandriel, né, e aqui eu me propus a falar do nosso relacionamento para o pessoal, embora, Sandriel, estejamos bem alinhados, houve um momento no passado que não era totalmente assim. Por exemplo, né, eu não estava alinhado com ela no desejo de ter um relacionamento em determinado momento, porque ela já estava divorciada há bastante tempo, separada há bastante tempo, e eu era muito recente. Ou seja, não havia nenhum alinhamento. Foi ficando e tal. Chega um momento que ela se posicionou, falou: eu não sou de ficar, não tenho idade para isso e tal. E aí a gente se afastou, ou seja, ela se posicionou. Ela não ficou perguntando nada para ninguém, porque ela é uma mulher adulta e autêntica. E não gritou, colocou na parede nem nada. Falou: olha, eu quero isso, tô vendo que não está no seu momento e tá tudo certo. Né? E depois passou um tempo, eu procurei, falei: posso falar com você? Você me dá essa abertura? Ela falou: pode falar, vamos nos encontrar. Aí eu tive que fazer um movimento. Falei: ó, eu quero voltar a minha relação com você, só que eu vou voltar e vou namorando, porque é com você que eu quero estar. Você aceita? Foi mais ou menos assim a conversa, mas mais leve do que isso. E aí ela, não, aceito, né? Aceito, né? Ficou feliz e tudo. Aí a gente começou a namorar, então, tudo certinho. Tudo aquilo que eu prometi para ela que eu ia entregar, eu entreguei. Mas tinha uma coisa lá atrás que me incomodava. Ela sabe, eu falei para ela. Como eu disse para você, Lu, a Sandra se casou com 18 anos. No final de 18, ela já era mãe de gêmeos. O marido dela na época era jovem também. Ficou um tempão casado. A filha dela, essa filha dela mais velha, sempre quis se casar jovem também. A única coisa que a Sandra pediu para ela falou: pelo menos termina a faculdade. Porque ela já tinha conhecido o noivo na faculdade, já queria casar. Terminou a faculdade e eles se casaram. E logo ela já teve o primeiro filho. Ela teve o primeiro filho com talvez 24 anos. Uma mãe jovem, relativamente jovem. E agora eles já estão no segundo filho. Nasceu tem 2 meses. Ou seja, eu conheci uma mulher que era avó. Como é que isso ficava na minha cabeça? Era um puta do negócio que não entrava na minha cabeça. Não, cara, mas você acha a mulher bonita, ela parece ser mais jovem do que ela é uma delícia estar com ela. Não, mas, pô, a mulher é vó, cara. Pô, você vai ficar com uma mulher que é vó? Você tá louco? Você pode ficar com uma mulher X, Y, Z com outras características? Tá, mas ao mesmo tempo, isso não impede nada o nosso relacionamento. É muito mais um título que você tem preconceito. Falei: não, cara, quer saber? É mais coisa da minha cabeça do que algo que que vai. fala do caráter dela, que nos atrapalha alguma coisa, que é impeditivo, porque a filha dela, Kelly, é uma baita de uma mãe, tem uma baita de uma família. Sabe, eles vão ter vários filhos, ela e o Maurílio, pelo que eu estou vendo lá, porque eles gostam muito de crianças e já estão bem situados. Felizmente, eles trabalham muito, estão bem situados. Mas, ou seja, eu
eu fiz sim para esse movimento. O que que eu fiz, Lu? Eu disse sim para Sandra e todas as circunstâncias dela. Divorciada, mais de 40, já avó, com determinada profissão assim, com determinada personalidade assado, com gosto assim. Felizmente muita coisa bate comigo. E aí hoje eu faço piada com isso. Ela brinca e fala, você é avô também, viu? Porque você casou comigo. Eu falo, não, eu sou de Orlando, não pareço avô. E a gente se diverte com isso, leva super numa boa, de uma maneira leve. E com frequência a gente vai lá visitar as crianças. E é legal, eu entro na brincadeira também, apesar de não ter muito jeito com criança. E ela acha graça disso, ou seja, eu escolhi a paz. Eu disse, a Sandra disse sim para mim com as minhas chatices, para minha família, disse sim para as minhas manias, disse sim para a minha história, para a minha realidade, e eu disse sim para ela também. Se você, galera, presta atenção, se você não disser sim para o outro e para as circunstâncias do outro, não vai caminhar. Você vai sempre tentar ficando mudar ou alguma coisa te incomodando. Pô, eu não falo para ninguém que a minha mulher é vó porque eu tenho vergonha. Não, não falo nada para ninguém porque eu tenho. Não, cara, isso não é saudável. Então eu disse um grande sim para essa mulher do jeito que ela é. E ela disse um grande sim para mim do jeito que eu sou. E isso é transparente, isso funciona, isso tem força, né? Você sabe de campo muito melhor do que eu. Que isso tem força no campo, quando eu digo sim para o outro do jeito que ele é, né? É a palavra mais forte da constelação, né? E aí foi o que eu falei para ele, né? Quando eu me envolvi, eu falei: olha, eu vou ver como eu me sinto, porque eu não quero entrar numa relação onde eu não vá respeitar a tua história. Perfeito. Eu preciso viver para saber como eu me sinto, se eu consigo entrar inteira sem querer competir, sem querer nada, né? Tipo, abraçar tudo como é. Então, eu queria viver para isso, mas assim, essas duas questões. Primeiro, eu preciso passar para saber, porque as pessoas já olham e falam, não quero, né? Não tô falando dessa situação específica, né? Tô falando tipo, de qualquer coisa que ela não aceite. E, e esse dizer sim para a história do outro, né? Para a vida do outro, para a bagagem do outro, para tudo como foi ali. E só assim é possível. Senão, como tu falou, vai ficar sempre tentando mudar, sempre tentando competir, sempre tentando, né? Eu tenho um amigo meu que ele era casado, tinha uma filha e a mulher dele não aceitava o filho do casamento anterior. E, tipo assim, eles casaram há anos. E isso eu vejo em atendimentos com frequência. Eu vejo, gente, não, como assim que tu casa com alguém que tu não aceita o que veio antes, né? Então eu tinha falado pra ele, eu preciso viver para ver se eu consigo entrar de um lugar, porque eu nunca me vi nesse cenário, então eu preciso viver, né? Mas no fim ele terminou comigo por questões religiosas. Foi a desculpa dele, né? Não sei. Aí ele é muito religioso, eu não sou. E aí foi isso. Mas eu me vi aberta. E eu fiquei feliz com isso, com esse meu movimento de, tá, eu tô disposta a abrir mão de coisas que são importantes, né? Porque eu vejo que ninguém tá disposto a isso. E isso eu acho que é o que mais tem dificultado aí os encontros, né? É o primeiro não, e por isso que o Bert já dizia, né, Orlando, o amor é a segunda vista, né? Não é a primeira vista. Não é à toa essa frase do Bert, o amor é a segunda vista. É depois que a gente conhece, depois que a gente vê que a gente decide ficar, e que a gente decide fazer dar certo. Porque no início é um amor ali muito imaturo, né? Muito idealizado, muito só vai, né, a segunda vista da escolha, da decisão de ficar e fazer dar certo. E as pessoas, na primeira coisinha, já é um não. É Você, mesmo. fa- você falou uma palavra muito, muito importante aí nessa sua bela reflexão. Decisão. Você decide pela pessoa. Uma mulher com boas opções, um homem com boas opções, atraente e tudo, a gente sabe que tem opções. Pronto. E às vezes o cara fala, Bruno, mas eu tô saindo com duas, três, tô conversando e tal. Eu falei, cara, você vai ter que, se você quer ter um relacionamento, não existe isso. Você vai ter que decidir. Quando você decide, tudo ao redor cai. Não existe mais contato, ficar seguindo um monte de mulher, ficar de conversa. Isso não existe para homem e para mulher. Isso não existe num relacionamento. Já o quê? Você vai dar foco. Tudo aquilo que você dá foco expande. Você decidiu por aquela mulher, então a tua parte você vai fazer. Eu decidi. Quando eu quis conversar com ela pela segunda vez, é porque internamente eu tinha dito sim
e tomado uma decisão. Agora eu falei, agora eu me movimento e vejo se ela aceita. E foi exatamente isso que eu fiz. Olha, eu decido estar com você. E quando eu decido pela Sandra, na época que eu peço em namoro, eu não posso, eu já sei, eu não falo mais com ninguém. Eu não converso mais com ninguém. Eu não me abro mais com ninguém, nem para validar um ego meu. Nem com mínimo, nada. É zero. Ou seja, eu decidi isso, é isso que eu quero, então eu vou focar totalmente nisso como se fosse um tiro de fuzil. É preciso. É isso daqui. Então eu. Ah, amor, mas poderia ter uma mulher que for. É, mas eu escolhi isso. E eu escolho isso e fico feliz com essa minha escolha e faço essa escolha se tornar cada vez mais frutífera. E dá Essa. certo, E né? dá certo. Pode dar certo. Exatamente. Então a gente foi, eu fiz a decisão, ela abre e a gente construiu. E depois a gente decidiu se casar. E foi de uma maneira absurdamente natural, absurdamente tranquila. Sabe? Então, aí sim, porque quando eu decido pela mulher e a mulher decide por mim, a gente vai tendo atitudes que são congruentes e que vai trazendo segurança. Qual que é a segurança que a Sandra me passa? Eu não estou aqui escondendo o celular porque eu estou conversando com outro cara. Eu não estou fazendo exibicionismo na rede social e os caras estão colocando foguinho e eu estou retribuindo. Eu não estou dando mole para um cara lá no. Ou seja, tem que ter aquela conduta. E ela percebe que eu faço exatamente a mesma coisa. Que eu não fico conversando, que eu sou transparente, que o celular está ali à disposição, né? Ou seja, eu trago um ambiente seguro e ela também traz um ambiente seguro. E nesse ambiente seguro que eu vivo e ela vive, a gente consegue ser autêntico, a gente consegue se divertir, a gente consegue relaxar, a gente consegue ficar bem, porque a gente está bem conosco. Não estou preocupado, ela está com umas atitudes estranhas, escondendo o celular, chegando tarde em casa, não avisando onde é que está, e não sei o que, e nem eu faço isso com ela. Então, principalmente a mulher, né? Ela se sente segura, aí ela pode ser, ela não se retrai, e a feminilidade dela floresce de uma maneira muito bonita, né? Muda tudo, né, Orlando? Quando o homem passa segurança para a mulher, é impressionante. É tipo, é outra pessoa. Tipo, eu lembro que teve um cara que eu saí um tempo atrás e ele ia ser aniversário dele e tal, e ele não queria passar comigo porque ele sabia que eu queria um relacionamento, ele não queria, ele falou, é um dia especial e eu sei que se eu fizer isso, né, ele ia me dar a expectativa e ele já falou que já tinha falado que não queria. Assim, o que, que ele vai fazer, né? E no fim, ele passou com a mãe, ele mostrou foto lá. Quando eu fiquei, tipo, eu vi que ele passou com a mãe dele, eu já tive, tipo assim, eu relaxei e tive uma ideia, porque no dia seguinte a gente ia se ver, de fazer um bolinho, sabe assim? Veio a criatividade. E claro, a gente não tinha nada, enfim. A gente já estava alguns meses saindo e já estava alinhado com o que ia acontecer. Né? Um relacionamento, não era o momento dele, e eu estava ali de teimosa, né? Mas, assim, eu me chamou a atenção nesse dia porque quando eu relaxei que, tipo, ele não tava na festa com os amigos, fazendo alguma coisa que tava com a mãe, veio um monte de ideia na minha cabeça. Eu falei, gente, quando a mulher tá num lugar mais tranquilo, o quanto ela tem criatividade, ela é leve, ela, sabe, tipo, quer agradar. E, né, que é o que muitos homens não se colocam nesse lugar, né, Orlando? Estão sempre escondendo, sempre eu digo que tem muitas mulheres com ciúme, mas muitos vêm de um comportamento do homem, de provocação muitas vezes, para alimentar um ego. E aí como que vai sustentar isso? Não tem como, Não, né? porque você tá sempre, gente, mulher não consegue florescer no feminino se ela tiver com um alarme ativo. Porque é um sistema, é cerebral mesmo, o sistema dela de alarme, de alerta, de que está sendo traída, de que está perdendo, de certa forma, aquele camarada, está sempre ligado. E esse lugar não pode caminhar junto com aqueles atributos de feminilidade que alguns homens buscam. Delicadeza, uma certa sensualidade, um ambiente de paz. Não tem, porque, cara, é como se você estivesse no estado de guerra. A qualquer momento você vai ser atacado, vai descobrir alguma coisa. Como que uma pessoa consegue viver num ambiente desse, a não ser que ela seja muito fria e não esteja nem aí, esteja na relação também por um interesse, mas
Se a mulher está dedicada aí na relação e o sujeito tem comportamento que é dúbio, né, que esconde o celular, fala com outras mulheres, apaga a conversa e vice-versa, você também, você vai estar sempre num ambiente de tensão. E não existe, pessoal, mulher florescer no feminino, ser delicada e ser amorosa e gostar de fazer amor, tudo, num ambiente não tem como. A mulher vai secar mesmo e vai ficar amargurada, vai ficar ressentida, vai ficar receosa, no alarme ligado, tensa. Gente, não existe feminino no ambiente de tensão. O relaxamento, o ambiente de segurança é o que floresce o potencial de uma mulher que já está muito bem trabalhada no feminino dela. Aliás, também é uma mulher que não se sente segura, que é saudável, ela também pula fora nos primeiros momentos, quando percebe, né? Por exemplo, o posicionamento que eu falei agora há pouco. As mulheres têm medo de se posicionar, e se posicionar não é brigar, se posicionar é falar, olha, o que que você quer, o que que você está buscando, a gente já está um tempo junto, já tem condição. Ah, meu, não é isso que eu quero, tô a fim de curtir. Ah, então tá, tudo bem, eu respeito sua decisão. A mulher tem medo de fazer isso porque é carente, porque é meio boba, porque entra no lugar de vítima, entra no lugar de psique infantil. Aí o sujeito não vai respeitar, não tem como. É preciso, sim, dentro de um. Que a mulher pode falar com firmeza, sabe, Luciano? Que a mulher pode falar com uma certa. Ser incisiva na fala dela, porque isso não é ser masculina, isso é ser adulta. E você está falando com um adulto, você não está falando com um menino de 2 anos que vai chorar. Né? Então, pode entrar nesse lugar, às vezes, quando você sentir a necessidade de se posicionar. E o homem bonzinho demais, Lu, eu trabalho muito com essa questão do homem nice guy bonzinho, ele também tem muito essa dificuldade. Porque geralmente o bonzinho está com uma mulher muito autoritária. Ele fala alguma coisa, a mulher já solta os cachorros nele e já se encolhe. Muitas vezes a mãe era assim com ele. Ele aprendeu que para ser amado ele precisa desaparecer, não ocupar lugares. Então esse homem bonzinho ele também tem esse movimento de eu não falo, fico quietinho, eu vou engolindo, 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 até que um dia eu adoeço ou explodo onde eu não devo explodir. Então eu também falo muito com esses caras de se comunicar, de se posicionar, né, com a mulher. Senta aqui, olha, fulana, isso aqui não é legal para mim. Isso aqui eu não posso admitir, tá? Por favor. É nesse tom que você fala com uma mulher que é adulta. Se ela der um chilique, ser tudo do jeito dela, não é uma mulher para estar com você. Você não vai construir nada com essa mulher se ela agir dessa maneira imatura. É via de mão dupla, né, Lu? Senão não tem. Se a gente busca, né? A minha frase é relacionamento saudável. E Uhum. buscar uma relação saudável não tem como ser desse lugar, né? E tanto os homens quanto as mulheres se diminuir é um não existir na relação, né? E não existir na relação é muito pesado. Exatamente. Eu vejo os caras têm, não é tantos caras, mas muitos caras mais jovens, né? Eles ficam muito encafifados com o passado da mulher, quem a mulher namorou, o que a mulher fez e tudo. Tudo bem, você quer saber da história da pessoa, se a pessoa compartilha os mesmos valores. E tá tudo bem se você tá conhecendo a pessoa, e a pessoa fez X, Y, Z. Cara, não me sinto bem. Não tem problema você não ficar com essa pessoa, você não é obrigado a ficar com ninguém. O problema desses caras é que eles começam a namorar as moças, aí eles ficam perguntando, você já vem nesse lugar? Aquele cara ali, você já ficou? Ele fica vasculhando, 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 trazendo sofrimento para ele e trazendo sofrimento para a mulher também. Então, isso tem um lugar também de imaturidade nessa questão de você não gerar esse ambiente, porque a mulher ela vai se fechando. Olha o que acontece. Ou ela passa a mentir, ou ela passa a omitir. Não, porque se eu falar que eu já vim aqui, se eu falar que eu namorei aquele cara, ele vai brigar e vai ficar bicudo, vai ficar um mês sem conversar comigo direito. E aí aí o cara descobre a verdade. Aí a mulher é mentirosa. Isso acontece com o homem também, que ele não pode falar nada que a mulher já vira o cão em cima dele. Não, galera, a gente tem que. O parceiro, a parceira, ele tem que se sentir livre para se expressar com a gente. Livre para ser quem ele é. Tem que ficar podando, assim, caçando. Não, porque aí você vai estar com uma pessoa que vai estar sempre pisando em ovos e omitindo para você. A pessoa tem que estar no Muitas vezes lugar de já, dizer quem ela é. já mente ali, ou omite, né? Exatamente pelo comportamento do outro, pela não aceitação já de algumas coisas, né? Então, o quanto tem que ter esse respeito pelo passado do outro, porque
Se tu não respeita já algumas coisas, aí começa esse efeito cascata. Exato, exatamente. Então, cara, se tem alguma coisa na mulher que você não gosta, ou na mulher que não gosta de um homem, e, e você não fique com a pessoa, porque faz sentido você estar com a pessoa se infernizando, infernizando a outra pessoa também não, gente. Eu repito para vocês aquilo que eu falei lá atrás. Relacionamento é para vocês se divertirem. Não vai ser sempre ser festa, não é isso que eu tô falando. Mas é para ser prazeroso, para ser gostoso, para ser divertido, para vocês darem risada, para vocês namorarem, para vocês pensarem no futuro juntos. E não para ficar nessa coisa de buscando discussão, buscando pelo em ovo, buscando problema. Essas coisas de observação do outro a gente faz quando tá conhecendo a pessoa. E não depois que, porra, às vezes o cara tá lá casado e ainda tá cutucando. Tá... Nossa, cara, isso é desgastante demais, gente. Mulheres não façam isso, pelo amor de Deus. É. Então, Lu, a gente, nesse pós-40, é uma faca de dois gumes, porque ou a gente está muito detonado psiquicamente, cheio de mania, trauma e intransigência, ou tudo que a gente viveu nos trouxe amadurecimento, nos pavimentou uma estrada pessoal, individual, que nos torna mais fortes, repito, mais maduros, mais tranquilos, mais em paz, mais bem resolvidos com a vida. E aí a gente consegue encontrar uma pessoa, ou vai se abrir uma pessoa que está na mesma vibe. E essas duas pessoas juntos, elas vão se resolver muito bem. Eventualmente, se não der certo por outros motivos, termina bem também. Não tem carnaval, sabe? Não tem escândalo, não tem essa catástrofe que vocês só veem na rede social. Outra coisa sobre idade que a gente está falando, tem muita mulher preocupada demais. Ah, porque tem cara, não são todos os caras, que fala que a mulher depois dos 30 tem que jogar fora, não serve para nada. Gente, por que vocês não andam na rua, no shopping, ao invés de ficar só no celular e ver a idade dos casais? A maioria dos casais estão na mesma faixa etária. Eu tenho amigos de 40 anos que são divorciados solteiros, nenhum deles está atrás de menina de 19, 20. Os caras querem mulher top, mais ou menos da mesma faixa etária deles. Não estou dizendo que não pode namorar uma mulher mais jovem. Não estou aqui defendendo bandeira, cada um fica com quem quer. Eu estou falando para vocês, afirmando para vocês, que homens de 40 bem resolvidos, não, eu só fico com uma mulher se tiver 19, 18, 19 anos. Não, gente. Não. A mulher, Lu, mais 30, 40, bonita, bem resolvida, bacana, que, pô, tá batendo um bolão, e sabe que essa mulher vai ser desejada. Vai ser desejada por esses caras. Então, muito do que essas bobagens que se ficam falando em rede social, é muito mais para engajar conteúdo, porque gera confusão, Não, polêmica. tenho vergonha de um homem da minha idade que quer uma menina muito novinha. Tipo assim, já é pra mim um impeditivo. Se o cara, não porque ele não me quer, mas porque eu não quero ele. Olha, eu não conheço, não tem nenhum colega conhecido meu de 38, 40 e poucos anos que está se relacionando com uma mulher de 20 e pouco. Eu não conheço nenhum. Pode ter um ou outro cara, e tá tudo bem o cara ter essa opção, e não tá cometendo nenhum crime, não é disso que eu tô falando. Mas é que as mulheres ficam tanto no celular que falam, nossa, meu Deus, eu tô com 32, acabou a minha vida. Cara, eu fui padrinho de casamento da minha comadre lá em Ribeirão, da Carla e do Danilo. A Carla casou com 35, 36. Primeiro casamento dela. E ela achou que ela tinha desistido. Ela tinha desistido de se relacionar. Mas quando foi que ela conheceu o Danilo, que é um baita de um cara 10, sou fã do Danilo, marido dela, meu compadre agora. Ela conheceu o Danilo no momento em que ela estava mais bem resolvida emocionalmente. Eu achava essa minha amiga meio imatura emocionalmente, ficou anos atrás de um cara que enrolou ela e tudo. Quando ela se tratou, se curou, eu encontrei com ela, porque eu mudei para Goiânia, depois fui para Ribeirão, encontrei com ela, falei, ela tá diferente. Ela tá mulher. Ela tá assim, madura, ela tá elegante, ela tá com uma postura. Eu falei, cara, tem alguma coisa que tá diferente. Falei pra ela, você tá diferente. Logo depois ela conheceu um cara e namoraram, o cara já pediu ela em noivado, se casaram, fizeram uma festa linda, moram bem, tão bem. Você entendeu? O cara é um baita de um cara com uma baita de uma postura. E aí? Eles tinham a mesma idade quando eles se casaram.
Então tem vários desses casos. A galera hoje esse caso um pouco mais tarde do que era da década de 70, por exemplo. E os caras não estão fazendo questão absurda. Todos os homens de 40 estão atrás de menina de 19, 20. Não, galera. Tá duvidando de mim? Não precisa. Vai no shopping, vai numa praia, vai num restaurante, você vai ver a idade média dos casais. Eles estão mais ou menos na mesma faixa. Se preocupem em estar bem. Se preocupem em estar bem, não com aquilo que as pessoas estão falando em rede social. Pessoa do relacionamento saudável, se preocupe nisso, para estar congruente com o comportamento, né, e buscar esse resultado. Exatamente, né? Eu queria aproveitar a live para abrir esse parênteses da questão da idade, né? Porque, cara, virou troca de ofensa a todo momento. A mulher com mais de 30 não serve, o homem que ganha menos de 10 mil não serve, o homem que tem 1,80 m ou menos é amigo, o homem é liso, a mulher é velha, a mulher que tem filho não serve, ou seja, é uma troca de ofensas o tempo todo na rede social, uma agressão em rede social, os mesmos assuntos o tempo todo, as mesmas discussões o tempo todo. E aí eu pergunto, se você está envolvido nessas discussões, se sente mal, quer comentar, quer fazer teu textão, antes, olha para o resultado que você está tendo na sua vida. Será que é aí que tem que estar teu foco? Será que é aí que tem que estar a tua energia em discussão de rede social, em regras de rede social? Não, gente, vocês têm que olhar para o resultado da vida de vocês e se conectar com a realidade. Não com aquilo que pessoas estão falando na rede social, principalmente no que diz respeito à briga, à acusação e por aí vai. Você não vai ganhar nada nesse rolê, como dizem. Essa questão da idade com mulheres mais novas não é nenhuma pauta aqui. Eu não sigo ninguém que fala disso. Eu sei que tem muitos homens que falam disso, né? Mas nunca ninguém me perguntou nada em relação a isso. Acho que não é uma dor aqui, pelo menos das minhas seguidoras. Acho que a gente tá Ah, num lugar mais maduro ali um pouquinho. Mas eu vejo que tem homens que falam, mas assim, muito. Alguém que postou alguma coisa de outra pessoa, sabe? Assim, mas não. Não é. o que eu já vi que algumas mulheres me perguntaram que elas, assim, já vi mulher de 31, 32 anos, assim, tipo, meio que apavorada. Como se isso fosse uma verdade. Como, nossa, acabou, é o fim da linha para mim, porque o café com teu pai falou tal coisa. Porra, gente, vocês estão de brincadeira? Ah, não, cara. Não, e esses dias também eu postei alguma coisa de alguém, aí vieram falar mal do cara, que ele deve falar essas coisas aí, falou, ai, mas esse cara, não sei o que, eu falei, eu nem sei o que esse cara fala, eu gostei só disso aqui, talvez eu deveria ter pesquisado um pouco mais a pessoa, porque isso que ele falou eu gostei, né? Mas até me dei mal exatamente por isso, por não saber a filosofia dessas pessoas, acabei postando um vídeo. Num conjunto de conteúdo, algumas coisas parecem fazer sentido. Mas o que eu torno falar para as pessoas é que no mundo adulto, cada um é responsável por si mesmo. E você vai desenrolar a sua vida no aspecto individual. Não existe essas verdades universais, fechadas desse jeito no que diz respeito ao comportamento humano. No campo individual, as coisas estão acontecendo para pessoas que não estão brigando na internet. Por exemplo, tem casais aqui no meu perfil, o cara viu a menina comentando, a mulher, chamou ela no direct, começou a conversar, um foi atraente para o outro, resultado, passou 2 anos e se casaram. Mais de uma vez. Esse ano foram 2 ou 3 casamentos que pessoas se conheceram em publicações no meu perfil. Tem uma comunidade de 40 a mais que amanhã eu vou reunir com a influenciadora, que ela só trabalha com essa faixa etária, porque ela quer que eu seja uma espécie de afiliado dessa comunidade dela, onde as pessoas de 40 anos se cadastram e se conhecem e conversam por meio dessa comunidade dela. Eu achei a ideia boa, porque ali é essa galera que está realmente aberto para uma coisa mais séria e tem mais de 40. Ninguém está afim de zoeira. Só que antes de se entrar numa comunidade, tem que ver, será que eu sou essa pessoa bacana para se relacionar? Porque a boa intenção não vai ser o que vai mandar. Boa intenção, a maioria é bem intencionado. Mas o que vai mandar é a sua capacidade de ser atraente para o outro, né? Uma pessoa atraente para o outro é uma pessoa atraente para o mundo no primeiro momento. Ela tem essa vibe que brilha, não é? Porque ela tá bem com ela mesma. Exatamente. Muito bom, Orlando. Acho que conseguimos desenvolver bastante coisa aí. Foi bem esclarecedor dentro dos É, pontos.
Eu também, eu sempre gosto de trazer, e só lembrando, pessoal, que a história que eu contei aqui minha da Sandra não precisa ser a sua história, eu não estou carregando a verdade, você não precisa se relacionar com uma mulher mais velha, nem mais nova, você não precisa se relacionar com ninguém. Viva a tua individualidade. Tá na dúvida? Vê como é que você está se sentindo. Eu estou em paz, estou feliz. Eu espero que você também fique em paz e feliz. Antes de apontar o dedo para julgar alguém, homem ou mulher, pelas suas escolhas, vê as escolhas da sua vida e os resultados que você está tendo. Tô com dúvida, tô perdido. Olha para o resultado que você está tendo. Você quer continuar tendo os mesmos resultados? Não. Então você tem que mudar alguma coisa. Não é o outro que vai ter que mudar, vai ter que ser você. No mais, gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer de novo o convite, Lu, pela oportunidade aí de estar batendo mais uma vez um papo rico aí. É, e eu que te agradeço, né? Para as mulheres que querem desenvolver aqui um feminino, tá mais nesse lugar. Eu tenho o portal da Mulher Abundante Feminina, agora tem alguns cursos ali na Black que eu coloquei, tem um de feminino que vai ter no mês que vem, que vai ser ao vivo. Tem de Sintonize o Amor, para o Amor dar certo, e outros pilares ali de trabalho, de financeiro. Eu juntei 8 cursos ali, num valor bem especial ali, né, da Black Friday, né? Tem ali no link da bio, se alguém tiver interesse. E é isso, os homens estão aqui, né? Querem desenvolver o masculino, tem o Orlando aí, e cada um vai buscar o seu caminho, né? Que é um longo caminho, né, Orlando? É um longo caminho. Eu, Do dia para a noite, é o que eu digo, não, nunca. que as mulheres vêm às vezes querendo terminar uma relação. Eu vejo isso muito nos cursos que eu dou ali, Hum, querendo terminar porque não está numa boa relação. Eu falo, só vai terminar depois que tu tiver ancorada no teu lugar, porque muitas vezes a pessoa tá numa boa relação, mas ela tá tão com essas crenças, né, e tantas dores e tantas coisas que ela não consegue perceber que ela tá numa boa relação. E isso acontece com bastante frequência, né? Então, diferente do que muitos influenciadores falam, termina, esse não presta, esse não sei o quê, a mulher estar no seu lugar, porque não adianta ela mudar de relação com a mesma postura e comportamento e crença e tudo que ela faz com aquele, porque só vai mudar o CPF, né? E aí a dinâmica vai ser a mesma, então não é sobre com quem tu tá se relacionando, mas a tua forma de se relacionar. E acho que o mundo das solteiras e as casadas também, tudo é uma terapia, né? O que eu preciso desenvolver? Como que é a minha forma de se relacionar? Não adianta só mudar a pessoa e eu continuar com o mesmo padrão de sempre, né? Então, acho que o mais importante é a gente buscar esse nosso lugar, né? Baseado, né? Tanto que o emblema do meu portal, a logo, é uma mulher e as setas voltadas para ela, um monte de seta ao redor para ela. Porque as mulheres estão tão para fora de ação e cuidar do outro e o que o outro faz, isso e aquilo, que elas esquecem de se conectar com essa bússola, né? Que é o referencial, como eu me sinto aqui. E aí ela sai do checklist para ver, olha, eu estou me sentindo bem, olha, eu fiquei feliz que ele fez tal coisa, né? E isso tudo baseado nessa bússola interna que as mulheres estão desconectadas aí. E aí se relaciona com checklist em vez de viver a relação ali por essa desconexão do que ela está sentindo. Aí não consegue se posicionar porque não está conectada com isso aqui, né? Hoje, quando eu vejo algo que está muito desalinhado comigo, eu não consigo não me posicionar. Porque é um desrespeito comigo. Tipo assim, eu vou gerar atrito, vai gerar né, uma instabilidade, mas é muito desrespeitoso comigo eu não mostrar algo que é importante para mim, por exemplo, né? Que é o que muitas mulheres têm medo, exatamente por essa eu tá ouvindo a minha bússola, né? Sentindo a minha bússola aqui. Eu acho que esse é o maior desafio das mulheres hoje e que faz se desconectar aí do que elas querem por falta dessa conexão interna aqui. inclusive, meninas, antes de vocês verem uma publicação da Luciana, às vezes eu vejo isso. Vocês veem a Luciana faz uma publicação mais profunda, vocês já saem reagindo. Ah, mas e os homens? Ah, mas você não sei o quê. Mas é injusto. Gente, não reajam dessa forma. Primeiro, vê onde é que isso está te tocando, vê onde é que está te ferindo. Se for o caso, pergunta para ela, faz o curso dela. Porque ela. Eu já fiz várias lives com a Luciana, admiro muito o trabalho dela. O trabalho dela é profundo. Não é? Eu vejo essas mulheres reagindo. Às vezes a mulher está dando uma dica ali, até um conteúdo legal. Ah, mas você tem que falar isso para os homens. E os homens? Cara, os homens é problema deles.
Ali você está trabalhando você, né? Sai desse lugar. E ele? Parece aquela menininha que tá falando, você não vai deixar meu irmãozinho de castigo também? Ô, gente. Vira e mexe, eu escuto, mas a culpa é sempre da mulher. Eu falei, não, Não é culpa. preciso trazer a responsabilidade, que aqui eu falo com mulher. Então, qual é a nossa parcela de responsabilidade nisso? Né? E isso não isenta o outro de ter a parcela dele, mas aí o que, que cabe a nós? Exatamente. Então, antes de vocês verem lá o Sam trazendo um tema, e muitas vezes eu sei que a constelação, os princípios, elas podem estranhar no primeiro momento algumas coisas que a gente fala, especialmente a Lu, que ela trabalha muito, né, com a questão da constelação de uma maneira muito profunda e bonita com o feminino, e às vezes entra num lugar que te incomoda. Fala, não, mas a culpa não é minha. Ela não está falando de culpa, ela está falando de responsabilidade. Ela está falando daquilo que você pode fazer com você, que você é a única pessoa que você pode controlar, você não controla o outro. Né? Então não reajam e falando que tem que os homens isso, os homens aquilo. Isso não vai te trazer resultado nenhum, nenhum agir dessa forma. E a gente não está falando aqui também então tudo é para mim, eu vou ficar me chicoteando. Não é isso. Se algo falou ali com você e te incomodou, não sai reagindo. Volta, toma uma água, volta na publicação, lê de novo. Vai lá no direct, Lu, isso aqui ficou um pouco confuso para mim. Faz o curso, lá você vai poder talvez estar com ela, conversar, é, é, abrir a dúvida e vai trabalhar isso dentro no processo. Tenho certeza que você vai melhorar muito. Os falam que os caras não procuram desenvolvimento. Eu abri a Black Friday do Conduta Masculina, cara, é centenas e centenas de inscrição. A gente não está dando conta do suporte. Ou seja, é 100% homem. Tem muito cara que está buscando também. E tá igual no mesmo período que você está, catando os cacos, está tentando entender o processo, está tentando melhorar. A gente não. O perfeito está morto, como diria o Hellinger, né? O que é perfeito já morreu. A gente está nesse. Uns mais adiantados um pouquinho, outros um pouquinho mais para trás, mas a gente está todo mundo no mesmo barco, buscando melhoria, buscando ser feliz, né? Acho que é isso que. É sobre isso. O jogo é sobre isso, né? Se alegrar também com as diferenças, né, Amanda? As pessoas querem, como eu falei, muita pessoa igual, mas se alegrar mais com a diferença do outro, né? Tem um filme, eu sei que a gente já passou da hora aqui, mas eu quero falar desse filme. Tem um filme que se chama Elementos, da Disney. Eu amo o filme da Disney, né? Meu Deus, eu acho que tem vários consteladores fazendo aquele filme, porque No roteiro. não, as falas, Orlando, as falas são todas sistêmicas, é impressionante. E tem um filme que chama Elementos, que é Terra, Fogo, Água e Ar. Hum, Ele traz uma dinâmica ali com o pai, a menina trabalhando com o pai, só que o fogo e a água, eles se apaixonam. Eu passo muito esse filme para quem vem com demanda de relacionamento. O fogo e a água se apaixonam e eles têm que aprender um com o outro a conhecer o mundo do outro. bacana. É demais. E aí, tipo assim, até me arrepia. O fogo, eles fazem um jeito de o fogo entrar embaixo da água para conhecer o mundo. Aí, como que a água entra lá na parte do fogo para conhecer a família do foguinho lá. Então, tipo, é isso, né? Relacionamento é eu conhecer um pouco mais o mundo através do olhar do outro. Isso é tão rico. E a pessoa quer o quê? Alguém igual a mim. Porque aí eu não preciso mudar, né? Aí eu não tenho desconforto, não tem briga, porque alguém igual a mim, tá, né? Não tem mudança, não tem crescimento. Então, relacionamento é muito isso. Por isso que eu digo que as pessoas precisam se abrir um pouco mais para o mundo do outro, né? Abrir um pouco mais de mão, não se amar tanto assim, porque senão não tem crescimento. E quem quiser ver esse filme, depois me conta lá, porque eu acho linda essa parte dos dois se apaixonar e tentar um conhecer o mundo do outro. Fogo e água ali. É muito legal. Tua Black Friday vai se fazer até quando? Você deixou com o tempo aberto? Até sexta. Ah, Aí, tá. Você abriu hoje? não, eu abri início do mês, deixei ali o mês Ah, tá. todo, Você está fazendo um mês. mas A final Black November. da sexta, eu não falei nada ainda, mas na sexta eu vou fechar e no sábado, domingo eu vou abrir do portal, no Black só do portal. Bacana. E aí é isso. Quem tiver interesse, já fique atento aí que vai ser sábado e domingo.
E é isso, Orlando. Vou te liberar aí, que se deixar eu fico falando. Obrigado, Lu, E mais uma eu vez. tenho que fazer o nossa postagem junto do match. Ah, tá, é verdade. A gente tem que Tinha esquecido, postar é verdade, você tinha me falado naquela época, eu tinha esquecido disso. tu com os homens aí que estão buscando o processo de autoconhecimento, ser melhores. E eu com as mulheres aqui que também estão nesse processo. Vamos agilizar isso aí para Beleza. Boa noite, Lu, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada por participar aqui, foi muito rico e até mais. Um Tchau, tchau, beijo. pessoal, obrigado.